Você pode acompanhar comigo, por favor? Lucas capítulo 10, versículo 38. Diz assim a Escritura. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Verso 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Até aí tá bom. O nome da minha pregação hoje é Prioridades. Vivendo em um mundo de Marta com o coração de Maria. Porque o que nós vemos hoje em dia, o mundo, nós todos, sem exceção, somos cheios de afazeres. Todos. Temos uma agenda lotada. Uns mais, outros menos, mas todos temos uma agenda lotada. E muitas vezes acaba sobrando pouco tempo, ou na verdade quase nada, para o que verdadeiramente é importante. Na vida nós sempre vamos ter escolhas. Seja a escolha entre o certo e o errado. Todo dia o pecado vai estar diante de nós, e nós temos que escolher. Obedecemos a Deus ou obedecemos o mundo. Fazemos o que é certo ou fazemos o que é errado. Mas não apenas escolhas entre o que é certo e errado, também vamos ter escolhas entre o que é certo e o que é certo. É a dona de casa que chega em casa na hora do almoço, e ela tem que escolher o frango cozido ou frito. É você quando vai vir para o culto, e você tem que escolher, irmã, o cabelo solto ou preso, a blusa vermelha ou a preta. Eu tenho que escolher toda vez, sapato marrom ou preto, é a única opção que eu tenho. Sempre temos escolha. Só que tem algumas escolhas que são entre certo e errado, outras entre certo e certo, outras que são entre certo e coisas que são prioridades. E aí cabe a mim e a você sempre darmos prioridade ao que realmente é importante. Normalmente os bombeiros, quando eles vão atender acidentes, exemplo, um ônibus teve um acidente e muitas pessoas se machucaram de uma vez só. E ali tem todo tipo de ferimento. Tem pessoas que vieram a óbito, tem pessoas que estão gravemente feridas e tem pessoas que sofreram apenas algumas escoriações. O que eles costumam fazer é colocar algumas lonas no chão, verde, laranja, vermelha, preta. Aquelas pessoas que estão em óbito, eles já colocam lá na lona preta para dizer: olha, essa aqui não adianta a gente recorrer, não adianta a gente tentar fazer nada, acabou. As pessoas que sofreram leves escoriações, eles põem ali na lona verde, dizendo: olha, esse aqui dá para aguentar mais um pouco. As pessoas que estão gravemente feridas, põem na vermelha. As que estão graves, põem na laranja. Porque dali eles conseguem ter prioridades no atendimento. Hoje mesmo, estava no pronto atendimento com meu filho menor, e meu filho há 4 dias já, com tosse, peito cheio, e com febre, com dor de cabeça, e eu levei ele. E eu estou lá esperando, e justamente na minha hora de ser atendido, chegou um cara com uma filha gritando aos berros no colo, chorando. Eu nem pensei 2 vezes, larguei o meu, abri a porta para ele e entra. Porque ele é prioridade. Ela seria prioridade naquele momento. O meu filho dá para aguentar. Na vida também nós temos essas escolhas, entre coisas que são certas e coisas que são prioridades. Entre coisas que são importantes e coisas que são necessidades. E nós não podemos inverter. Nós não podemos colocar aquilo que não é prioridade na frente daquilo que é prioridade. Aqui nós vemos essas 2 irmãs, Marta e Maria. As 2 eram crentes. As 2 amavam a Jesus. As 2 queriam fazer o melhor para Jesus. Uma de um jeito, a outra de outro. Marta, um pouco mais afoita, queria fazer uma comida para o mestre. Vamos fazer uma comida boa. E ficou lá na cozinha fazendo boas coisas de comer. É errado? Claro que não. Totalmente correto. Maria também amava o mestre. Ela decidiu agradar a Deus de outro jeito. Sentar e ouvir. Mas as 2 tinham um coração de ajudar. O interessante é que nós vemos que uma foi elogiada e a outra foi seriamente repreendida. Porque aqui quando Jesus diz assim, olha no verso 41, Marta, Marta, 2 vezes. Jesus não tinha problema de cacofonia, não era gago. Mas toda vez que Jesus falava 2 vezes, era uma forma de enfatizar. Lembra no Evangelho de João que por diversas vezes ele diz: em verdade vos digo.
isso, aquilo outro. Em verdade vos digo. Ele estava querendo dizer o seguinte: olha, o que eu vou falar é extremamente importante. Portanto, atenção. E a mesma coisa que ele fez chamando a atenção de Marta, dizendo: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Chamou a atenção daquela mulher. E as duas queriam fazer o que é correto. As duas tinham o coração de ajudar Cristo, assim como o exemplo de Caim e Abel. 2 irmãos. Os 2 foram levar oferta a Deus. Os 2 queriam agradar a Deus. Um foi aceito e o outro não. Mas no caso de Marta e de Maria, uma se preocupou com a hospedagem, algo que é totalmente lícito. Totalmente lícito, correto. Uma se preocupou com a hospedagem, a outra se preocupou com o hóspede, que era muito mais importante do que com a hospedagem. Eu quero passar aqui apenas 3 princípios dessa história para nós, então. O primeiro princípio dessa história, eu sei que é redundante, mas é assim: não priorize o que não é prioridade. Não priorize aquilo que não é prioridade, como fez essa mulher, como fez Marta. Diz a Bíblia aqui no verso 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Engraçado que elas estavam fazendo coisas corretas, essa mulher. Jesus não repreendeu ela porque ela estava assistindo aquela novelinha mexicana do SBT. Sai da frente da novela, Marta. Não. Não falou para ela: sai do Facebook, mulher. Não. Marta não estava se prostituindo, não estava matando, mas estavam fazendo coisas corretas. Estava trabalhando, e trabalhando muito. E é o que a Bíblia diz que eu e você devemos fazer. O trabalho dignifica o homem e a mulher. Devemos trabalhar e trabalhar bastante. A Bíblia é bem clara: vai ter com a formiga, o preguiçoso. No suor do teu rosto comerás. Por isso é incoerente crente que não quer trabalhar. Não, Deus vai me sustentar. De que forma? Através do trabalho. E devemos sim, esse exemplo, devemos trabalhar e muito. Olha o que diz Provérbios 13:11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Você está incentivando ao trabalho, trabalhe bem. Já leu Provérbios 31, que fala a respeito da mulher virtuosa? Diz que a mulher acordava cedo, atarefava suas servas, trazia o mantimento de longe, dormia à tarde, trabalhava de montão. Então, nós também devemos seguir esse exemplo. O problema é quando muito trabalho acaba distraindo a mim e a você do foco da nossa vida. Acaba distraindo a mim e a você do principal, que é a comunhão e o relacionamento para com Deus. Ainda mais hoje em dia. Vivemos em uma sociedade totalmente imediatista. Já percebeu? É prazos, metas, alvos às vezes inatingíveis. Para quando? Tudo para ontem. E todos são dessa forma. Agendas lotadas e os dias parecem que estão a cada dia mais curtos. Você passa por isso ou só eu passo? Tinha um banco que tinha uma propaganda, né? Tal banco, 30 horas. E eu, se pudesse, meu dia tinha 30 horas. Porque são muitas coisas. Esse mundo é imediatista demais. Muitos têm várias atividades. E atividades totalmente corretas. Daí o problema é o seguinte: às vezes é tanto trabalho, igual Marta, que não sobra tempo para Deus, não sobra tempo para a igreja, não sobra tempo para a família. Ou seja, aquilo que tinha que ser prioridade acaba ficando como segundo plano. É o pai que trabalha o dia inteiro e chega em casa, não tem 15 minutos para brincar de carrinho com o menino. Porque estou cansado, tem que descansar para quê? Para trabalhar no outro dia com um cavalo de novo. É a mãe que se mata de trabalhar e chega à noite, está sempre cansado para o marido, para os filhos, para a filha. Coisas corretas, trabalho, coisas que dignificam. Mas não podemos deixar essas coisas tomarem lugar daquilo que é principal. Devemos sempre focar em Deus. O Senhor tem que ser o nosso objetivo. Não adianta você deixar quando sobrar tempo para Deus. Eu desafio você que é dona de casa, irmã. Eu desafio você que é dona de casa a encontrar um horário livre para Deus, para orar, para ler a Bíblia, se você não determinar um horário. Não, assim que sobrar um tempinho, depois do almoço, com aquela pia lotada de louça. À noite, depois que você trabalhou o dia inteiro. Depois que as crianças dormirem. Daí você está quase dormindo, isso quando não dorme antes. A vida é cheia de tarefas, mas não podemos deixar que essas tarefas ocupem o lugar daquilo que é primordial. Quando a Bíblia diz para mim e para você que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar,
buscar o reino de Deus em primeiro lugar, isso não é de forma alguma um aval para que nós venhamos a ser negligentes com o nosso serviço, negligentes com os nossos compromissos, claro que não. Na verdade, quando a Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, é apenas uma proclamação de que existe algo que é muito mais importante do que coisas, que existe algo chamado Jesus Cristo de Nazaré, que deve nortear a minha e a sua vida, que deve estar no centro da nossa vida. Agora, hoje em dia, infelizmente, muitos vivem no mundo de Marta, todos praticamente, mas o coração deles também é igual ao de Marta, está nas coisas. Você já se perguntou quais são as suas prioridades? Se você pudesse fazer uma lista dos seus 3 maiores objetivos, sonhos, desejos, dê o nome que você quiser. Faça mentalmente aí. Primeiro, segundo, terceiro. Onde Deus aparece? Em terceiro? Ou nem apareceu? Tenho certeza que a maioria nem apareceu. Lembrou da casa própria, talvez do carro novo, do emprego melhor, filhos, esposa, dinheiro, fama, sucesso. Mas quantos conseguem priorizar a Deus? Em Mateus 6:21, diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O nosso coração está sempre naquilo que nós valorizamos. Aquilo que é importante para nós é o que nós verdadeiramente damos valor. Portanto, meu irmão e minha irmã, não deixe o seu coração criar asas e voar para longe da vontade de Deus. Não deixe o seu coração criar asas e de repente se ver longe daquilo que Deus verdadeiramente tem que ser, o que é prioridade na minha e na sua vida. Quantas vezes eu e você, quantas vezes nós inventamos N desculpas para não buscar Deus? E desculpas mesmo, que no fundo sabemos. Sabemos que é desculpa, sim. Temos desculpas para orar. Ai, pastor, já vi um monte de gente. Ah, mas eu não sei orar direito. É mesmo. A Bíblia diz que ninguém sabe orar como convém. Então você está igual a todo mundo. Então não dê desculpa, não sei orar. Você nasceu sabendo andar de bicicleta? Você aprendeu. E por que orar você acha que não pode aprender? Ai, pastor, eu não gosto de ler, por isso que eu não leio a Bíblia. Mas, meu Deus, Deus ele se comunica comigo, com você, através de um livro. Ainda que você não tenha o hábito é uma coisa que se cultiva. Se eu falasse para você, olha, Deus deixou uma mensagem no seu WhatsApp e o seu celular estivesse em casa, você ia chegar igual um doido para ver, para ler. E por que eu e você não podemos, às vezes, tirar, olha, vou ser bem medíocre, mas medíocre mesmo, 15 minutos por dia, para ler 3 míseros capítulos da Escritura, para ouvir o Senhor falando conosco, porque é assim que acontece. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós de fato lemos a Escritura de forma correta, no seu contexto, é como se Deus estivesse falando comigo e com você. Daí não faz e depois não sabe por que a vida é sua angústia. Não sabe por que, olha, o fulano está bem, não tem metade do que eu tenho, e minha vida está só angústia. É porque não ouve a Deus. Uma vez eu perguntei para o irmão, falei, irmão, qual que é o horário que você tira para orar? E ele disse assim para mim, pastor, eu já tentei bolar um horário para orar, mas não funciona. O que eu consigo fazer é o seguinte, olha, eu não planejo nada. Assim que sobra um tempo eu oro. Ou seja, não ora nunca. Se você espera sobrar tempo para orar, eu desafio você, irmã, acha 20 minutos vago na sua agenda. Você, meu irmão, que trabalha num serviço pesado, não acha. Só que o ser humano ele é craque em dar desculpa. Mas eu não gosto. Você gosta de escovar o dente? Estou falando gostar no sentido de ter prazer. Eu nunca vi alguém escovando o dente, talvez você já viu. Eu nunca vi alguém escovando o dente e tendo lá quase um orgasmo cerebral. Ai, que delícia. Ai, flúor, te quero, te desejo, fio dental, me possua. Já viu alguém assim? Com esse frenesi todo para escovar o dente? Você não vê. Mas você percebeu que mesmo não sendo algo prazeroso, você faz todo dia. E por que você faz? Porque se você escova o dente, se você deixa de escovar, sendo bem prático, sua boca vai feder. Sua boca vai feder.
você vai ter cárie, o seu dente vai doer, provavelmente vai cair, e tadinho das pessoas que estão ao seu redor. Porque não é só você que é influenciado, não. Não é só você que sofre quando você não escova o dente. Se você tem marido, tem esposo, o seu cônjuge sofre. As pessoas que estão ao seu lado sofrem. Ou você acorda sem escovar o dente e vai à padaria comprar pão. Quando você escova, você é beneficiado e até as pessoas que estão ao seu redor. Eu venho falar para você, sabia que espiritualmente funciona da mesma forma? Quando nós cultivamos uma vida de buscar a Deus em primeiro lugar, de priorizar a Deus, não somos só nós os beneficiados, mas nós sim somos os principais, mas até as pessoas que estão ao nosso redor, elas acabam também aproveitando aquilo ali. Só que muitos se enganam e pensam que crente tropeça só em pedra grande. Eu nunca vi ninguém que tropeça numa pedra de 3 metros de altura. Normalmente você tropeça em pedrinha que você não dá importância. Sabe quais são as pedras que o crente costuma tropeçar? Não é diretamente no homicídio, no roubo, no assalto, no adultério. O crente, ele começa a tropeçar naquelas pedrinhas pequenas, chamada oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, estar junto do povo de Deus. E através dessas coisinhas, acaba tropeçando em algo grande. É um culto que falta aqui, o outro ali. Normalmente a gente vai desanimando. Você sabia que espiritualmente nós não funcionamos como funciona o nosso corpo de forma natural? Se você não toma café da manhã, chega na hora do almoço, você come um frango sozinho. É muita fome. Se você não come na hora do almoço, na janta é um boi que você come. Porque quanto mais você fica sem comer, mais fome você tem. Espiritualmente não. Espiritualmente não é assim, olha, eu vou tirar umas férias para que eu tenha mais vontade de buscar a Deus. Não, você vai morrer de inanição. Espiritualmente, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós desejamos a Deus, quanto mais nós nos alimentamos da palavra, da oração, da comunhão com o povo de Deus, diz a Bíblia que mais fome nós temos e mais nós vamos buscar. Para cada tipo de enfermidade é um tipo de remédio. Não adianta você achar que um remédio resolve todos os problemas. Normalmente no SUS é assim, né? Você chega, dor de cabeça, dipirona. Chega a irmã grávida, dipirona. Chega fulano parada cardíaca, dipirona. Para cada enfermidade é um tipo de remédio. Eu, umas semanas atrás, eu estava com uma costela machucada. Eu estava com um amigo meu, ele disse assim para mim, olha, toma tal remédio que resolve. Eu nunca tinha ouvido falar no remédio. Eu tomei, foi tiro e queda. Segundo remédio que eu já tomei, segundo comprimido, melhorou já, que era uma maravilha. Quase 100%. Às vezes eu converso com pessoas angustiadas, casamentos falidos, os filhos perdidos, ou às vezes pessoas que têm tudo essas coisas bem, mas o seu coração é vazio. E eu sempre pergunto, como está a sua vida com Deus? Qual o seu tempo de devocional com Deus? Quanto tempo por dia você tira para Deus? Eu sempre ouço a mesma resposta. Nada. Nada. Uma vida de oração faz toda a diferença. Uma vida de prioridade a Deus faz toda a diferença. Essa semana eu conversava com uma irmã, e ela alegre, contando para mim como que estava a vida dela. Falei, nossa, o marido dela deve estar ganhando bem, né? Está feliz da vida demais. Falei, o que aconteceu, irmã? Nossa, mas minha vida está tão boa, por quê? Olha, eu tenho buscado tanto a Deus. Eu tenho tirado meu período de oração todo dia, eu tenho lido a palavra todo dia, e tem feito um bem danado para mim. E o marido dela disse, foi, nossa, minha esposa mudou e mudou para melhor. Até ele está sofrendo as consequências. Porque uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida em que priorizamos a Deus faz toda a diferença para nós e para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso você precisa, meu irmão e minha irmã, priorizar de fato a Deus. E lembra até hoje, o Tiago está aqui, testemunha minha. Uma vez, não sei o que eu estava conversando com ele um dia, olha a frase que ele me disse, nós sempre temos tempo para aquilo que é importante para nós.
E é verdade. Aquilo que é importante, você sempre vai ter tempo. Se a sua esposa é importante, você sempre vai ter tempo para ela. Se seus filhos são importantes, você vai ter tempo. Se o mundo é importante, você vai ter tempo. Se Deus é importante, você vai ter tempo. Muitas angústias são por falta de não cultivar uma comunhão com Deus. Muitos têm dedicado todo o seu tempo aos seus próprios projetos de vida e se esquecem dos projetos de Deus para suas próprias vidas. E, portanto, como não priorizam Deus, a vida é só angústia. Segundo princípio, não deixe que nada nem ninguém te afaste de Deus. Verso 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Os cuidados pelas coisas do mundo podem se tornar uma armadilha para nos desviar do caminho do Senhor. Que convenhamos, parece que é o correto trabalharmos e trabalharmos muito, trabalharmos pelas coisas que necessitamos. Eu trabalho por isso. Eu quero dar uma condição de vida melhor para os meus filhos, eu quero ter mais conforto, eu quero poder ajudar mais pessoas. Eu trabalho muito por isso. Mas é aí que se encontra o perigo. Às vezes o trabalho, a profissão, os afazeres, os relacionamentos sociais podem se tornar, na verdade, uma armadilha que nos afasta do Senhor. E muitos se afastam de Deus fazendo coisas corretas. Foi o que aqui aconteceu com Marta. Muitos pensam que apenas as drogas, o alcoolismo, a imoralidade é que afastam de Deus. É engano. Essas coisas sim nos afastam de Deus. Mas Marta se afastou de Deus fazendo coisas corretas. Trabalhando, se dedicando e querendo agradar a Deus. Realizações, prosperidade, dinheiro, bens, são coisas maravilhosas, mas no seu devido lugar, na sua devida proporção. Meu irmão, se você falar que dinheiro não é bom, você é hipócrita. Se você falar que conforto não é bom, você é hipócrita. Agora não podemos deixar que essas coisas tomem o lugar de Deus. São coisas importantes sim, mas não são coisas necessárias. Apenas ter essas coisas boas não significa que você vai ter satisfação e paz na alma. Porque eu conheço um tanto de gente que talvez tem tudo que você sempre sonhou, mas são extremamente angustiadas, tristes e para baixo. Porque não priorizam o que tem que ser prioridade. Olha o que diz Salmo 42, versículo 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Davi aqui ele dá uma ilustração fantástica. Corça é um cervo mais ou menos parecido com gazela. Ele diz, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu já falei para os irmãos, mas cabe falar de novo. Esse animal, ele procura as águas pelo menos por 3 objetivos básicos. Primeiro, porque é onde ele mora, onde ele vive, melhor dizendo, seu habitat é o deserto. E lá é quente demais, e aquilo lá causa rachaduras na sua pele. E então, quando ele vai para a água, ele tem alívio na sua dor. Esse é o primeiro motivo, porque ele necessita de água. O segundo motivo é que ele exala um odor natural que atrai predador. E quando ele vai para a água, esse odor não sai, consequentemente o predador não vem. Sobrevivência. E terceiro, e último, é porque todo animal, toda planta, todo ser humano necessita de água para viver. Você sabia que você pode viver até 3 meses sem comer? Sem água, alguns dizem que é no máximo 3 dias. Então a água é algo extremamente necessário. Daí Davi vem e usa a ilustração desse animal. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. O que Davi está dizendo é o seguinte, Senhor, eu posso viver sem um monte de coisa. Eu posso viver sem essas dezenas de mulheres que eu tenho. Eu posso viver sem o reino. Eu posso viver sem dinheiro, eu posso viver sem palácio. Eu posso viver no frio. Eu posso viver com fome, mas sem o Senhor eu não posso. É isso aqui que Davi está dizendo. Não deixe que as coisas boas tomem o lugar daquele que é bom. Coisas boas. Alguns dizem que internet é do demônio, né? Eu não acho, não. Eu acho algo de Deus, sabendo utilizar de forma correta. Eu não sei se foi crente o cara que inventou o WhatsApp, mas que a gente usa de montão, a gente usa.
Eu tenho um primo que eu não sei onde ele está morando agora, uma época ele está no Egito, outro está na Tailândia, sei lá para onde ele está. Onde seu irmão está agora, Thiago? Catar. Não sei nem de onde que é isso aí. É longe. Ele fala quase todo dia com a mãe dele, pelo WhatsApp, chamadinha de vídeo. Oi, mãe. Vai falar que não é bom. Algo maravilhoso. Só que nós não podemos deixar nem essas coisas que são maravilhosas entrarem na frente daquilo que tem que ser o nosso foco. Não podemos deixar que coisas boas prejudiquem a nossa vida espiritual. Porque quando eu e você invertemos nossas prioridades, meus irmãos, a vida pode até parecer ser mais divertida. Quando o seu objetivo não é mais buscar a Deus, mas buscar conforto, buscar dinheiro, a vida pode parecer mais divertida porque você vê as coisas acontecendo. Mas com o tempo, você vai ver que o vazio no coração sempre permanece. Você vai se tornar uma pessoa amargurada, egoísta e triste, e nada vai estar bom. Os pensamentos do mundo varrem para longe do nosso coração as coisas de Deus. Olha o que diz a parábola do semeador em Mateus capítulo 13, versículo 22. E lembrando, aqui diz que foi jogada a semente, e a semente diz que é a palavra de Deus. A palavra verdadeiramente caiu em 4 solos diferentes, mas olha o que diz. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha, foi semeado, sim, a palavra verdadeira. Só que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocaram. Então ela acabou que não germinou. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo 2, capítulo 4, versículo 9. Paulo, no final da sua vida, Paulo, a segunda epístola dele a Timóteo, ele estava escrevendo antes de morrer. Pouco tempo depois, Paulo foi para o martírio. Mas olha o que ele diz no finalzinho da sua vida. Procura vir ter comigo depressa. Escreve para Timóteo, que era um pastor formado por ele, pastor mais novo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, era um homem, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O interessante é que se você jogar Demas lá na sua Bíblia para ela procurar, você vai ver em outras epístolas dizendo que esse homem foi um baita de um cooperador de Paulo, foi um baita de um cooperador do Evangelho. Era aquele homem que chegava na igreja de Paulo dizendo: Paulo, pastor, está precisando de mim? Conta comigo. Precisa que eu faça o quê? Ele começou bem. Só que provavelmente no meio do caminho, por conta de não priorizar o Evangelho, por não priorizar o caminho correto e as coisas de Deus, diz a Bíblia que ele acabou amando o presente século. Não diz que ele desviou, não diz que ele estava matando, adulterando, não. Mas pode ter certeza, ele estava no caminho para todas essas coisas. Porque quando deixamos de focar em Deus, e amamos o presente século, amamos o mundo, e as coisas que não são de Deus, a consequência é sempre trágica. Mas terceiro e último princípio, para encerrar. Escolha a boa parte da vida. Você pode acompanhar comigo o versículo 42. Lucas capítulo 10, versículo 42. Versículo 41. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que coisa. Então, na nossa vida, existem sim coisas ruins e coisas que não são ruins. Mas aqui Jesus diz que existe uma parte boa da vida. E Maria escolheu essa parte. Lembra de Mateus 6,33? Mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É isso que nós devemos fazer. Esse verbo buscar em Mateus 6,33, ele passa o sentido de ter uma vida ocupada na busca de algo, de perseverar, de se esforçar para buscar algo. E eu amo esse sentido, né? Perseverar em buscar algo, porque vai ter dia que vai ser chato,
Vai ter dia que vai ser ruim, vai ter dia que você não vai estar bem, ou todo dia você vem para o culto feliz da vida. Ou você é igual eu. Tem dia que você vem extremamente angustiado, triste, brigou com o marido, com a esposa. Aquele dia que parece que nada deu certo. Aquele dia onde tudo parece que conspirou contra você. Já teve dias assim? Temos. E o que você faz? Desiste? É por isso que a Bíblia diz que temos que perseverar. Olha o que diz o livro de Atos. Devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Por que perseverar nisso aqui? Porque vai ter dia que não vai ser fácil. Vai ter dia que o pastor não vai estar tão inspirado. Vai ter dia que os irmãos vão estar atravessados. Vai ter dia que você não está bem. O que nós temos que fazer? Perseverar. É justamente nesses dias que temos que perseverar. Qual que é a sua lista de prioridade? Qual que é a sua lista de importância? Você acha que você cumpre aquele mandamento de Mateus 22:37? Lembra quando perguntam para Jesus: Senhor, qual o maior dos mandamentos? O que Jesus responde? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Esse é o maior dos mandamentos. E o segundo, semelhante a esse: ame o próximo como a ti mesmo. Mas percebeu que amar aqui o próximo é o segundo mandamento? Temos que amar, é óbvio. Mas amamos o próximo em segundo lugar. Em primeiro lugar, a Escritura diz que devemos amar a Deus. Deus deve vir antes das pessoas. O seu cônjuge deve vir antes dos seus filhos. Os seus filhos devem vir antes dos seus amigos. E as pessoas devem vir antes de coisas. Não podemos, de forma alguma, quebrar essa hierarquia. Deus, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, e nesses seus amigos eu incluo até o pastor. O pastor não é mais importante que seus filhos. E depois, as coisas. Devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Só que muitos invertem. Muitos vivem numa sociedade em que se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Como que uma pessoa vai conseguir ter um significado, um propósito na vida dessa forma? Só vivemos de forma verdadeira quando priorizamos a Deus. Tem um escritor chamado Oscar Wilde. Ele diz o seguinte: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. É verdade. Viver é raro. Você encontra pessoas que existem, mas pessoas que têm um propósito na vida, que existem de fato, que vivem de fato. Em Gênesis, diz a Bíblia que existiam ali os filhos de Deus e os filhos dos homens. E diz a Bíblia que os filhos dos homens trabalhavam em tudo que é tipo de serviço, artífices, trabalhadores. Mas quando vai falar dos filhos dos homens, não começa a falar as profissões que eles tinham. Mas em compensação diz o seguinte: e fulano viveu 180 anos, e ciclano viveu não sei quantos anos. Para mostrar que existia uma coisa: viver, a gente só vive quando a gente vive debaixo da ordenança de Deus. Como que era o estilo de vida de um judeu? O estilo de vida de um judeu era totalmente teocêntrico. Ou seja, Deus era o centro. Literalmente e espiritualmente também. Olha que interessante. Aqui é uma foto, na verdade, uma ilustração do acampamento judaico, do acampamento israelense, do acampamento do povo de Deus. E funcionava dessa forma. O povo ia, andava, e Deus então parava, ou a coluna de nuvem, ou a coluna de fogo, ou a coluna de nuvem, um dos dois. E quando Deus parava, o povo acampava ao derredor. As 12 tribos, 3 a leste, 3 a oeste, 3 a norte, 3 a sul. E Deus no centro. Não era apenas uma estratégia de guerra, não. Quando eles precisavam sair, saíam 3 tribos, depois saíam mais 3, depois saía a Arca da Aliança, depois saíam as outras 6, Deus continuava no centro, enquanto eles se locomoviam. E não era apenas uma estratégia de batalha. Era algo que eu e você devemos usar durante toda a nossa vida. Deus tem que estar no centro. Quando Jesus aqui diz: Marta, Marta, Ele repreende essa mulher,
Porque o tabernáculo de Deus não estava no centro da vida dela. Ela estava preocupada com as coisas ao redor. É por esse motivo que nós vivemos no mundo de Marta, mas devemos ter o coração de Maria. Qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida, meu irmão? Minha irmã? Você prioriza Deus? Você faz a sua agenda, a sua vida com base em Deus? Você diz assim, olha, aqui é Deus e aqui eu vou fazer o resto. Vamos planejar minha vida agora, depois que eu priorizei a Deus. Ou Deus para você é o se der. Se der tempo, se sobrar dinheiro, se eu tiver oportunidade. Não lembre de Deus apenas nas horas difíceis, infelizmente até os ímpios lembram. Muitos esperam chegar o momento onde não se tem nada, a não ser Deus, para tomar a consciência de que Deus tem que ser prioridade. A semana eu conversava com um rapaz assim. Pensa num cara com dinheiro. Fazendas, pai rico, várias coisas. Muitas coisas. E então, ele é quase um morador de rua. Aí ele lembrou de Deus. Você quer esperar o quê? Para priorizar Deus. Porque funciona assim. Deus tem que ser prioridade. E se nós não colocamos Ele em primeiro lugar, Ele vai a cada dia mostrando, olha, você está errando, você está errando, você está errando. Que nós não venhamos a chegar no fundo do poço, porque lá só temos que olhar para cima. Não é mais fácil olhar para cima antes? Reconhecer a Deus quando as coisas estão bem. Reconhecer a Deus quando as coisas estão mal. Quando o dinheiro, quando a saúde, quando as pessoas vão embora. É fácil. Você reconhecer que precisa de Deus. Agora, reconhecer que você precisa de Deus quando você está forte, cheio de vigor. Quantos se lembram dele? Muitos não se dão conta, não lembram. Maria escolheu a boa parte da vida. E quando Jesus diz aqui, olha, e esta parte não lhe será tirada, é óbvio que ele não estava dizendo isso só para Maria, mas estava dizendo isso para todo aquele que tem o estilo de vida de Maria, aquele que prioriza Deus. Eu venho falar para você, eu já vi um tanto de pessoas que decidiram viver sem que Deus seja o centro. Pastor, viveram mal? Não viveram. Viveram muito bem, com coisas que você nem sonha em ter. Prazeres que nem passam pela sua cabeça você ter. Viveram bem, mas pergunta como terminaram. Pergunta para Robin Williams, o Pat Adams, doutor da alegria, que o seu trabalho é fazer as pessoas rir, mas termina se suicidando. Eu já vi pessoas viverem bem sem Deus, mas eu nunca vi alguém morrer bem sem Deus. Eu nunca vi alguém terminar bem sem Deus. Martin Lloyd Jones, ele diz, no final da sua vida, Martin Lloyd Jones, ele era médico assistente do médico da rainha da Inglaterra. Pouco importante. E então ele decide largar a carreira de medicina para dedicar ao ministério. Provavelmente chamaram ele de louco. E no final da vida dele, ele médico, fica doente. E a igreja toda orando em favor desse homem. Sabe o que ele disse para as suas ovelhas? Não orem pela minha cura. Não me detenham da glória de Deus. Você consegue ver um ímpio que termina a vida assim? Eu nunca vi. O que eu já vi foram homens desesperados, porque viveram bem, mas no final da sua vida viram que todos aqueles benefícios não servem para nada, se Deus não estiver. Olha, eu detesto falar de mim, mas eu amava o que eu fazia. Os irmãos sabem. Às vezes eu converso com alguns amigos, eles dizem, você não sente saudade da sua profissão que você tinha? Eu falo, muita. Saudade muita. Arrependimento nenhum. Porque eu tenho certeza que eu estou fazendo aquilo que Deus chamou. Eu podia estar hoje aí, ó, viajando para tudo que é lugar, com um excelente salário. Sargento não ganha mal não, está aqui o Tiago, 18 mil por mês. Se fosse, estava bom, cadê? Não é tudo isso, não. Mas financeiramente eu podia estar bem melhor.
Não estou. Pergunta se me arrependo. De forma alguma. Eu não estou dizendo que todos têm que ser pastor, não. Você, meu irmão, precisa ser um excelente pedreiro que vive para Deus. Um excelente pintor que vive para Deus. Uma excelente dona de casa que vive para Deus. Que coloca Deus como centro da sua vida. E se você colocar Deus como prioridade, não vai ter um dia na sua vida que você vai achar que não valeu a pena. Não vai ter um dia que você vai acordar murmurando, dizendo: que escolha errada que eu fiz. Eu devia estar trabalhando, eu devia estar fazendo isso, eu devia estar com minhas amigas, eu devia ter seguido aquele caminho. Não vai ter um dia na sua vida, meu irmão, eu garanto, se você priorizar Deus, que você vai acordar com esse sentimento, dizendo que não valeu a pena. Estava conversando com um primo meu, semana passada, e eu falando para ele: olha, a minha segunda-feira é tão alegre, tão alegre. Primeiro porque é minha folga, mas sabe qual que é a parte mais alegre da minha segunda? Quando ela começa a acabar. Porque no outro dia eu já penso: Senhor, amanhã eu vou trabalhar. Amanhã e o meu trabalho é buscar Deus. Eu acredito que é um dos maiores privilégios que o ser humano tem. E a segunda-feira para mim é um dia de tanta alegria quando ela vai acabando, porque eu sei, no outro dia eu vou trabalhar, eu vou buscar a Deus, eu vou dar o meu melhor para Deus. E o seu serviço deve ser assim também. Vai para a obra, Edivaldo? Vai, mas vai para fazer para Deus. Porque ainda que as pessoas não reconheçam, Deus vê. Vai trabalhar com aquele patrão que é carne de pescoço? Vai. Mas vai para fazer o melhor para Deus. E é isso que eu e você devemos fazer. Os reis, os presidentes, eles deixarão suas posições. Os ricos deixarão seus bens, o seu dinheiro. Tudo vai ficar para trás. Essas coisas eles têm apenas enquanto vivem. Todavia, o mais pobre dos crentes, o mais miserável dos crentes, que fez a mesma escolha que Maria fez, que é priorizar a Deus. Ele tem algo, ele tem um tesouro que jamais vai ser tomado. Como diz Paulo: nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não busque, meu irmão, a Deus só na necessidade. Não busque a Deus só na necessidade. Não se relacione a Ele só por interesse. Mas coloque Ele de fato como centro da sua vida. Quando Mateus 22, 37, Jesus, Ele nos mostra esse mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso é mandamento. Porque olha a pergunta: qual o maior mandamento? As pessoas não perguntam para Jesus: Senhor, qual que é a sua maior sugestão? Não, não é sugestão. É mandamento. Amar a Deus em primeiro lugar. Priorizar a Deus. Colocar a Deus como centro das nossas vidas. Mas você tem a opção de não obedecer esse mandamento. E se você não obedece esse mandamento, se você não coloca Deus como prioridade, eu venho falar para você: Deus não vai tratar como prioridade aqueles que o têm como opção. Você nunca prioriza Deus. Daí quando você precisa, você quer que Deus priorize você. Deus para você sempre foi uma opção. Mas na hora da necessidade, você quer que Deus te priorize. Maria estava ali apenas sentada, ouvindo a palavra do Senhor, igual a vocês agora, igual a nós. Algo aparentemente insignificante, talvez você já ouviu: nossa, você vai ao culto. Você podia estar trabalhando. Você podia estar produzindo mais. Você podia estar ficando mais rico, gerando riqueza para você, para o Estado, para outras pessoas. Mas você vai ao culto ouvir a palavra. Talvez Maria ouviu isso aqui também, mas ela não se importou com o que as pessoas disseram. Porque o mundo sempre vai fazer esse tipo de afirmativa. Vai fazer isso aí, tem coisas mais importantes. Mas Jesus disse que ela fez a coisa mais importante. Eu amo Paulo. Paulo buscava a Deus incansavelmente. Olha o que ele diz: em trabalhos, em fadigas, em perseguições. Gastarei e me deixarei gastar. A maioria das pessoas hoje não tem esse lema de Paulo. O que eles dizem é o seguinte: olha, pouparei e me deixarei poupar. O interessante é que Paulo, antes de morrer, diz: traz a capa os livros e principalmente os pergaminhos. Paulo está no final da sua vida morrendo. Se você, meu irmão, sabia que você tinha lá, tenho 2 horas de vida, o que você ia fazer?
eu tenho certeza que faria um monte de coisa, menos estudar a palavra, menos buscar Deus, menos ler a Bíblia. Paulo buscou a Deus. Eu desafio você também a buscar a Deus. Buscar a Deus tendo Deus como prioridade, a não faltar nos cultos, a não faltar nas reuniões de pequeno grupo, a não faltar no seu devocional com Deus, dia a dia, na oração, na leitura, na comunhão com os irmãos. Sirva de fato a Deus de forma verdadeira, seja útil para Deus. De que forma, pastor? Obedecendo a palavra, lutando as batalhas de Deus, assim como Davi. Olha que interessante. Davi, ele tinha seus objetivos, é óbvio, mas você lembra o que ele diz? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Consegue ver Davi preocupado com os sonhos de Deus? E não apenas com os seus próprios? Se envolva de fato, se comprometa de fato com a obra do Senhor. Olha, uma das formas que nós também somos comprometidos é quando nós somos fiéis, por exemplo, com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Só que até nisso tem diferença. Tem pessoas que vêm diante do gasofilácio e colocam dízimo. Tem pessoas que vêm diante do gasofilácio e colocam a vida para o que precisar. Essa é a diferença de uma pessoa que é envolvida e de uma pessoa que é comprometida. Mateus 16:16 diz assim: pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que triste deve ser. Uma pessoa que conquistou grandes coisas, mas perdeu a sua alma. Eu e você, todavia, devemos priorizar quem priorizou a nós. Para encerrar, olha o que diz 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esses que de fato vivem para Deus, como eu falei, viver para Deus não é ser integral na obra de Deus como pastor, não. Mas é ter uma vida integral para Deus no seu trabalho, na sua casa, na sua família, aonde você estiver. Eu desafio você, meu irmão e minha irmã. Se você não tem priorizado a Deus, mude. Sempre há tempo. Sempre há tempo para mudar. Sempre há tempo para se arrepender. E enquanto estivermos vivos, há tempo de tomarmos a decisão certa, que é priorizar ao Senhor, colocando Ele como primeiro lugar em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?